Basicamente, pessoal, eu faço esse canal aqui para os meus amigos. Eu quero que pelo menos meus amigos possam entender o que que é o Bitcoin e qual é o potencial revolucionário disso, por que que valorizou tanto e por que que ainda tem potencial para valorizar. Isso eu quero fazer esse conhecimento chegar aos amigos também que não conhecem nada de economia, que não são do mundo financeiro, porque é uma lástima a gente, enfim, só as pessoas mais especialistas se beneficiarem do Bitcoin. O Bitcoin é feito para que pessoas comuns possam se beneficiar do Bitcoin. Então, eu pretendo, com essa apresentação, fazer uma explicação básica para que qualquer um possa entender com argumentos lógicos, sem nenhuma necessidade de conhecimento específico em finanças ou economia, mas argumentação lógica para que você naturalmente vá evoluindo no conhecimento. Eu começo com exemplos bem simples e vou trazendo complexidade ao longo da apresentação para a gente ir entendendo e ganhando esse conceito de forma simples. Como eu disse, o Bitcoin, quando eu vi pela primeira vez, eu achei até a ideia interessante, mas não fui estudar a fundo. E isso me deixa muito triste até hoje. Como é que eu não parei para estudar isso antes? E é essa tristeza que me motiva a levar esse conhecimento para mais pessoas, para que não passem o que eu passei, esse arrependimento. Ainda há tempo de você entender o Bitcoin e você aproveitar essa grande inovação tecnológica. Então vamos lá, vamos começar a apresentação. Como eu disse, o objetivo aqui é fazer com que todos vocês consigam entender por que uma moeda sólida é essencial para a prosperidade de uma sociedade. Vocês vão entender por que que o Bitcoin presta esse serviço à sociedade. Eu vou tentar explicar de forma simples como é que funciona as políticas monetárias, eu vou tentar usar exemplos práticos e vou progressivamente aumentando a complexidade. Vou tentar levar vocês a entenderem por que que o Bitcoin é visto como uma solução dessas distorções que o sistema atual gerou. O sistema atual, depois da quebra do padrão ouro, principalmente, essas distorções trouxeram concentração de renda e uma série de corrupções e desvalorização da moeda e uma série de outros problemas que a gente ainda vai discutir. E eu vou tentar ser essa apresentação, vou tentar ser bem simplista e bem lento, bem devagar mesmo. Quem achar que eu estou lento demais, acelera o vídeo aí no YouTube, mas a ideia aqui é fazer com que todo mundo entenda. Vou tentar mostrar como a expansão descontrolada da moeda leva à desvalorização. Essa desvalorização é terrível para a sociedade. E como é que o Bitcoin resgata os princípios básicos de estabilidade monetária. Tá? Então vamos lá. Como é que seria uma economia simples, trazendo de volta aquela ordem natural das trocas voluntárias? Vamos imaginar, por exemplo, uma seguinte premissa. Um país pequeno, país fechado, sem comércio internacional, uma base monetária fixa, por exemplo, feita de moedas de ouro e prata, que são genuínas, ninguém falsifica essas moedas, as moedas existem e elas não conseguem ser fraudadas. O governo, nesse caso, é um governo pequeno, que tem responsabilidade fiscal, ele não gasta muito, ele acaba, o que ele arrecada, ele gasta, mais ou menos como se fosse um condomínio, e ele respeita isso. Ele não é um governo complexo, ele não tem emissão de dívida, e não tem moeda nova, é um país, digamos, uma ilha isolada que não tem inimigos, que não tem guerra. Não tem sistema bancário por enquanto, tá, pessoal? Uma situação onde ainda é uma sociedade primitiva, ainda não tem complexidade financeira nenhuma, nem financiamento, nem empréstimo, nem banco. Ou seja, os poupadores guardam em casa seus dinheiros através de um cofrezinho, faz sua segurança pessoal lá, enfim, com seus recursos. Mas esse país, essa ilha, ela é grande o suficiente para você ter uma concorrência entre produtores, tá? Vai ter lá o produtor de leite, de vaca, de carne, de roupa, tudo e concorrentes. Esses concorrentes competem e nessa competição eles tentam melhorar suas produtividades, tentar melhorar seu produto para atrair os clientes, para conseguir vender mais. Cada um está correndo atrás de fazer o seu melhor para conseguir é, ter aquele acúmulo de capital suficiente para sobreviver ao inverno. Aquela máxima da formiga que trabalha ao verão para poder ter dinheiro para o inverno. O que é esperado nessa economia simples, ou seja, com essa ordem natural de trocas voluntárias e concorrência de livre mercado? O que são os efeitos esperados numa visão que eu vou chamar aqui de visão austríaca? É porque eu estou me baseando nos economistas austríacos ou da escola austríaca,
que aí depois você pesquisa no Google para entender o que é, mas eu já citei até aqui no canal, um dos principais é o Hayek, e o Hayek ele previu o Bitcoin lá no livro, Desestatização do Dinheiro. Então, por que eu estou enfatizando isso? Porque vai ter outros economistas que têm, na minha visão, uma visão totalmente distorcida da realidade, que vão tentar criticar esses pontos aqui. Eu vou trazer algumas críticas de alguns economistas, mas vamos focar agora primeiro como é que seria a visão austríaca de uma economia de ordem natural de trocas voluntárias. Teria um crescimento lento, orgânico, impulsionado por inovação e produtividade. O que significa? Lá o produtor de trigo, ele começa a ver que ele pode produzir mais trigo se ele fizer uma inovação lá na plantação, sei lá, colocar um adubo novo ou fazer uma nova forma de melhorar a colheita. Essas inovações vão ser lentas, porque são muito individualizadas, não tem muitas. Enfim, não tem financiamento para o cara comprar uma máquina muito grande, maior e tal, não tem. O nível de inovação vai ser baixo. Só que, mesmo sendo baixo, tem uma deflação natural, os preços vão caindo lentamente. Isso acontece porque existe um aumentozinho de eficiência, mesmo que lento. Alguns produtores lá, meu exemplo aqui, o produtor do trigo melhora o adubo da terra, começa a produzir mais trigo, com isso ele tem um aumento de produtividade. No início ele começa a ganhar mais dinheiro, mas conforme a concorrência aumenta, ele começa a ter que baixar os preços do trigo, porque ele produz muito trigo, a demanda é a mesma, oferta e demanda. Nessa eventual baixa de preço, porque ele ganhou aumento de produtividade, ele baixa o preço para também conseguir vender os produtos dele e ganhar da concorrência. Isso, obviamente, multiplicado por todas as relações de trocas voluntárias, isso vai acontecer também com o produtor de leite, de carne, de sapato, outros produtores vão melhorando a sua produtividade, vai acontecer naturalmente uma deflação, os preços vão caindo conforme o tempo vai passando, porque a produtividade vai aumentando lentamente. E nesse cenário, toda a sociedade ganha. Né? Inicialmente, o que seria um benefício apenas daquele produtor de trigo que melhora sua produção e começa com isso a ganhar um pouco mais de mercado, se esse efeito positivo começa a se espalhar, outro produtor, que por exemplo concorrente dele de trigo, também vai aprender uma nova metodologia que também vai melhorar o trigo dele, e esse efeito positivo ao longo dos anos vai causando deflação, uma deflação pequena, lenta, mas essa deflação beneficia toda a sociedade. Estimula também com que as pessoas comecem a pensar em poupar o dinheiro para o futuro, porque elas começam a ver que o dinheiro tem realmente uma capacidade de ser reserva de valor. Né? Elas começam a vou botar esse dinheiro no cofre e vou guardar isso para o futuro, porque no futuro, como as coisas tendem a melhorar de produtividade, as coisas vão estar até mais baratas, então implicitamente a pessoa acaba como se ela estivesse ganhando um benefício de guardar dinheiro. E vocês vão ver mais para frente que isso é bom para a economia. Ao contrário do que outros economistas criticam, vão falar que isso é ruim para a economia. Quando as pessoas guardam dinheiro, isso diminui a quantidade de consumo, diminui a quantidade de trocas, isso atrapalha a economia. Isso não é verdade, principalmente nas premissas que eu estou assumindo aqui. Tá? As premissas que eu estou assumindo aqui de uma sociedade equilibrada, baseada em livre comércio e livre trocas, e livre concorrência, nesse tipo de sociedade aqui, a deflação gradual e pequena, sem nenhum choque de diminuição de oferta ou demanda, uma graduação vai naturalmente diminuindo, a deflação é pequena, não tem esse efeito prejudicial que alguns economistas colocam como sendo a morte econômica se tiver deflação. Então, é o primeiro ponto que precisa se entender. Não há risco de deflação numa sociedade se essa deflação for uma coisa natural por aumento de produtividade. Mas continuando aqui, a estabilidade monetária nessa sociedade aqui, ela é crucial, tá? Porque a base monetária, a quantidade de moedas de ouro e de prata não mudam. Elas ficam estáveis, fazendo com que o que aumenta são a quantidade de produtos disponíveis para venda. Então, se a base monetária se mantém e a quantidade de produtos aumenta por causa do aumento de produtividade, existe a deflação. Não existe nenhum tipo de multiplicação artificial das moedas de ouro ou multiplicação artificial das moedas de prata. Existe aqui um crescimento sustentável,
sem bolhas e nem crise. Só que é devagar, é lento. Mas não vai ter bolhas, para quem não é do mundo financeiro, são ocasionadas quando existe algum tipo de expectativa acima da realidade, que determinado, por exemplo, ativo vai supervalorizar. Por exemplo, poderia acontecer, se a gente tivesse alguma artificialidade, algum comando central desorganizando essa estrutura aqui de equilíbrio, poderia acontecer uma expectativa que os terrenos iam valorizar muito, e aí todo mundo começa a supervalorizar o preço dos terrenos, e isso seria uma bolha no preço dos terrenos. E quando a realidade viesse a confrontar essa bolha explodiria, causaria uma crise. Então, nessa economia simplista que eu estou falando aqui, não tem bolhas nem crise, não tem o que acontece hoje no sistema monetário atual, esse sistema cíclico que tem, enfim, grandes períodos de euforia e depois grandes períodos de crise. Bom, para pensar aqui, pessoal, e se nesse cenário de uma sociedade primitiva que tem uma base monetária estável, surgisse um falsificador, um cara que consegue misturar outro tipo de metal dentro do ouro e ninguém percebe, e ele começa a falsificar essa moeda. Essas moedas falsas, digamos que elas invadem a economia e começam a ser, aos poucos, infiltradas ali. Vamos supor que esse fraudador ele também tenha, vamos lá, uma produção baixa de moeda. Se for bem baixo, vai acabar que ninguém vai perceber, porque vai ser uma produção tão baixa que vai quase que compensar a deflação. Então vai ficar meio que no zero a zero. Agora, se esse falsificador for muito ganancioso e começar a imprimir não, né? Se ele começar a cunhar muitas moedas falsas a ponto de todo mundo sentir que o número de moedas aumentou, as pessoas vão perceber isso naturalmente, sem saber, porque elas vão ver que, de repente, começa a circular mais moedas na feira, em todos os lugares. Então as pessoas começam a ver, poxa, de repente apareceu mais moedas de ouro aqui. Qual é essa situação? No começo, no início, provoca um aquecimento da economia, é verdade. As pessoas consomem mais, existe um períodozinho de euforia. Nesse aquecimento, pode até ter uma certa impressão de que está tudo indo bem, mas na sequência, o que acontece? Os produtores de trigo e produtores de todos os produtos e serviços da sociedade, eles não têm tempo para aumentar a produtividade dos seus produtos tão rápido quanto o falsificador tem de imprimir novas moedas. E o efeito disso é a inflação. Por quê? Porque se a produtividade do trigo e dos outros produtos e serviços não aumenta, e aquela quantidade de moeda do falsário começa a aparecer com muita quantidade, naturalmente vai começar a aumentar os preços. Isso é um efeito natural que acontece desde que o mundo é mundo. Na história da humanidade isso já aconteceu diversas vezes, inclusive com moeda de ouro. Esse exemplo do falsário, normalmente quem era o falsário eram os próprios governos. Roma fez isso, fraudou moeda de ouro com seus súditos, e vários impérios já fizeram isso, e reis e tudo mais, e o resultado é sempre o mesmo, inflação. No início, normalmente esses estados fazem isso para atingir algum objetivo muito pontual. É uma guerra, então vamos imprimir moeda, vamos falsificar moeda para conseguir financiar a guerra. E o efeito no curto prazo é que dá tudo certo, eles conseguem realmente financiar a guerra, mas no médio e longo prazo a inflação vem e o caos vem. Só para a gente pensar e refletir. Vamos continuar aqui, gradualmente aumentando o grau de complexidade dos nossos exemplos. Bom, voltando aqui para o exemplo inicial, não existe fraudário, a nossa sociedade é uma sociedade de trocas voluntárias, mas existem pessoas agora que estão começando a poupar tanto dinheiro em casa, e esse poupador é porque ele tem características pessoais, que ele gosta de poupar, ou então ele é um cara que inovou muito e conseguiu vender um produto que atraiu muita atenção de muitas pessoas. Esse cara estava poupando tanto dinheiro que ele começou a achar que estava correndo risco com esse dinheiro em casa. Aí é muito comum na história da humanidade isso acontecer. Esse poupador ele começa a procurar algum prestador de serviço que possa guardar essas moedas para ele. Ele vai procurar normalmente um cara que tem boa capacidade de segurança.
Normalmente, na história da humanidade, esses poupadores procuraram. Ó, eu esqueci de pular o slide aqui. Bom, então, de novo. Bancos surgem para guardar as poupanças e intermediar empréstimos. Como é que esses bancos surgem? Normalmente são os agentes de força bruta, tipo, na história da humanidade teve os templários. Os templários, eles quando estavam lá guerreando nas cruzadas, eles eram tão famosos por ser tão bons guerreiros e eram honestos porque tinham toda uma base religiosa, que as pessoas começaram a pagar esse serviço aos templários. Olha, guarda meus tesouros aqui, já que vocês são bons de segurança. E os templários foram, em alguns casos, os primeiros bancos aí da humanidade. Então, voltando ao nosso exemplo, imagina que nossa sociedade primitiva aqui agora começa a ter um sistema bancário e nesse sistema bancário, esse guardador do dinheiro, ele começa a emprestar o dinheiro para as pessoas que demandam isso e ele cobra uns juros. Esse juros é definido, né, nesse modelo aqui por um equilíbrio entre a quantidade de poupança que tem lá na. A quantidade de poupança, por exemplo, se está em excesso de poupança, os juros vai ser baixo. Agora, se tem muita demanda por empréstimo e a poupança é pouca, os juros começam a aumentar. Nesse cenário também, há, em muitos casos, nesse cenário de deflação, que é o nosso cenário base aqui, onde a produtividade está aumentando e gerando uma deflação, há uma aversão a risco, né? As pessoas não procuram investir somente em. O poupador, ele não vai emprestar dinheiro para qualquer projeto. Ele vai emprestar dinheiro para um projeto que não tenha tanto risco. Então, os empréstimos também vão ser lastreados em garantias reais. O que o cara vai fazer? Pô, eu te empresto aqui um dinheiro, mas vamos lá. Você me dá como garantia a sua casa, me dá como garantia, sei lá, a sua bicicleta, para eu poder te emprestar aqui um dinheirinho. Então, se você não me pagar, eu vou pegar essa bicicleta aqui. Eu estou dando exemplos bem práticos aqui para qualquer um entender. Os bens duráveis aqui, dado como garantia, são essenciais para que também o tomador do empréstimo tenha responsabilidade na hora de aplicar esses recursos numa determinada função que dê condições para ele. Por exemplo, se ele pegar empréstimo para ele simplesmente gastar no bar e em bebida, ele não vai conseguir pagar o empréstimo e ele vai perder a bicicleta. Isso é saudável para a economia, né? Porque se por acaso esse dinheiro fosse só torrado em consumo, a gente não teria esse processo de inovação sendo criado, de aumento de produtividade, de crescimento da sociedade. Então, de alguma maneira, você ter esses critérios de risco ajudam a sociedade como um todo, para que o dinheiro não seja desperdiçado, digamos assim, com frivolidades. O importante é que os empréstimos sejam investidos em atividades que vão trazer retorno e aumento de produtividade para a sociedade. Por exemplo, digamos que um produtor de trigo, para manter aquele exemplo, ele queira comprar um boi para ajudar ele a fazer aquele airado da terra, e com o boi ele vai fazer mais rápido. Nesse caso, ele pode pedir empréstimo, comprar o boi. Como ele vai fazer o airado mais rápido da terra, ele consegue retornar isso em produtividade. Com o aumento da produtividade dele, ele consegue pagar o empréstimo e futuramente, depois que ele pagar o empréstimo, ele mantém aquele boi e aquele boi vai gerar receita para ele por vários anos. Então, isso é uma maneira saudável de imaginar como funciona o mecanismo de empréstimo. É preciso que, de novo, os juros reflitam esse equilíbrio entre oferta e demanda da poupança e é preciso que os empréstimos tenham garantias reais. Nesse cenário, os efeitos esperados são uma maior eficiência da economia, investimentos produtivos fazem crescer a economia. E é verdade aqui nesse caso, se a base, o crédito é verdadeiro, vindo de poupança acumulada, os juros de mercado, quanto mais poupança, menores serão os juros, não haveria criação artificial de moeda nesse caso. Então a inflação estaria sob controle. Digo até mais, se eventualmente a gente tivesse uma situação totalmente saudável aqui, é possível que a gente tivesse deflação nesse modelo no longo prazo. Mesmo que com o modelo de bancos você tem inicialmente uma criação de moeda, esse conceito eu nem vou explicar com muitos detalhes, mas, por exemplo, vou tentar explicar aqui o mais básico para qualquer não financeiro entender. Quando o poupador bota um dinheiro no banco, sei lá, botou 1.000 moedas de ouro ali.
e dessas 1.000 moedas de ouro, o banco pegou 500 e emprestou para alguém comprar um boi, como essas 1.000 moedas pertencem ao poupador e os 500 agora que foram entregues para o cara comprar o boi lá, na economia como um todo, é como se o banco tivesse criado 500 moedas de ouro, digamos, do nada. Né? É o efeito multiplicador dos bancos. Só que, nesse cenário, onde os 500 reais criados pelo banco, 500 moedas de ouro, foram utilizados para comprar um boi, isso vai aumentar a produtividade, isso, e depois esses 500 vão ser pagos com juros, enfim, o poupador vai ter no futuro, em vez de 1.000 moedas de ouro, ele vai ter 1.000 moedas e, sei lá, e 10 daqui a 2 anos. Nesse cenário, o equilíbrio se mantém na sociedade e, com o aumento da produtividade, é possível até que nesse cenário exista deflação. E essa deflação, de novo, ela não é ruim, ela vai ser saudável, porque ela vai garantir também que os recursos sejam alocados somente em projetos que realmente têm potencial de trazer aumento de produtividade. Essa maior demanda por critério e por saúde financeira das relações, isso é bom para o longo prazo. Então, continuando aqui. Se tiver crédito genuíno, isso acelera o crescimento sem gerar distorções monetárias. Então, vamos lá. Agora tem um cenário, trazendo mais complexidade aqui para o nosso cenário, quando o governo começa a ser um demandador de poupança. O que acontece? O governo começa a emitir dívida, mas só que essa dívida, particularmente, para piorar o nosso exemplo, para ficar mais claro ainda, não é para investir, não é, por exemplo, para criar uma ponte, e essa ponte vai gerar novos negócios, e esses novos negócios vão trazer benefícios para toda a sociedade, tá? Eu estou dando um exemplo mais exagerado aqui para ficar mais claro. Ela não seria dívida para investir, seria uma dívida para consumo. É para pagar os funcionários públicos, aposentadorias e outros subsídios. O governo está emitindo dívida, ele está concorrendo com aquele produtor de trigo lá que quer pedir empréstimo para fazer a sua produção aumentar, ele quer comprar um boi para a produção aumentar, ele começa a disputar com o governo. Sendo o governo, nesse caso, um agente de força bruta, as pessoas começam a achar que é mais benéfico emprestar para o governo do que emprestar para o Zé das Couves lá que vai comprar um boi. E isso é bastante prejudicial para o Zé das Couves. O Zé das Couves começa a não ter acesso a crédito, ou para ele vai ficar muito caro ter acesso a crédito. Então, nessa nova complexidade, começam a ter uns efeitos esperados aqui. Quais são? Poupança privada é desviada para financiar o consumo do governo, a inflação começa a aparecer, e aí, por que começa a aparecer a inflação? Porque o efeito do governo emitir dívida, e essa dívida não vai trazer nenhum tipo de aumento de produtividade, não vai criar novos produtos, não vai criar novos trigos, não vai criar novos sapatos, vai simplesmente pagar os salários de despesa corrente ali, que não aumenta a produtividade, isso começa a ter inflação. É como se fosse, no exemplo anterior, o falsário lá que cria novas moedas. Então, emissão de dívida pelo governo, o cara sair prometendo pagar para todo mundo no futuro e pegando empréstimo e gastar esse empréstimo com consumo imediato, sem que isso gere aumento de produtividade, isso gera inflação. Eu acho que esse é um conceito importante para todo mundo entender. Esse modelo de você ter um governo emitindo dívida, pegando a poupança e gastando, é o que o pessoal chama de, a grosso modo, de o governo está criando moeda do nada. O governo, quando cria essas dívidas e promete pagar e ele nunca vai pagar, ele só vai rolando essa dívida para o futuro, ele está criando dinheiro do nada. Isso é o que o pessoal chama de criar dinheiro do nada. Isso é um conceito estranho para quem não é do mundo financeiro. E às vezes você já ouviu alguém falar isso, o governo está criando dinheiro do nada, e provavelmente você pensou, como o governo faz isso? Que loucura é essa? Basicamente é emitir dívida, dizer que vai pagar aquilo e nunca pagar, e simplesmente gastar esse dinheiro com consumo, com coisas imediatas.
O efeito na economia desse consumo imediato não é sentido no curto prazo. A inflação não acontece no curto prazo. A inflação só acontece no longo prazo. No curto prazo, no imediato, tudo funciona bem. Você paga os seus salários, as pessoas vão lá e consomem, então existe a troca na feira, o consumo lá de trigo, de laranja, de leite, de ovo, todo mundo fica feliz a princípio, porque está todo mundo vendendo, mas conforme passam alguns anos, todo mundo sente que tem a base monetária, o dinheiro está fluindo muito na economia, mas os produtos não acompanham esse crescimento. Então, os produtos começam a ficar mais caros. Esse é o efeito perverso aí da emissão de dívida desenfreada. Os juros de títulos públicos começam a subir cada vez mais para atrair novos investidores, porque também, como ele não vai pagar nunca, é sempre uma promessa para o futuro, ele vai sempre tendo que pagar mais juros. Com os juros do governo subindo, fica cada vez mais difícil para aquele nosso amigo empreendedor que queria comprar um boizinho lá para aumentar a produtividade dele. Fica cada vez mais difícil ele comprar. O que acontece? A produtividade como um todo começa a cair daquela sociedade. Então, o investimento privado, né, a compra de novas máquinas, novos bois, começa a cair, começa a diminuir a, a inovação, a melhoria de produtividade, a crise começa a vir. E você tem uma estagnação do crescimento no longo prazo. Começa a ter toda uma erosão de eficiência e a confiança econômica começa a cair. O que acontece? A sociedade, sem perceber, porque vamos pensar de novo com a cabeça daquela pessoa que viveu anos numa estrutura primitiva, conforme eu falei, onde os preços não mudavam, pelo contrário, até caíam, e aquela pessoa se sentia bem remunerada, a remuneração dela era suficiente para ela comprar todos os produtos na feira, e aí, de repente, o governo começa a gastar muito. No início ela não sente, ela está feliz, está tudo bem, está fluindo bem, mas depois, passado um tempo, o mesmo salário que ela ganhava não é suficiente mais para comprar os produtos dela na feira, e ela começa a se sentir roubada. Ela não sabe quem está roubando, mas ela pensa, pô, estão me roubando. Essa sensação de estar sendo roubado começa a causar na sociedade uma sensação de que, pô, se estão me roubando, eu vou roubar também. Começa a ter uma corrupção moral na sociedade. A confiança econômica começa a se destruir a partir daí. Então, você gerar inflação no longo prazo não destrói só a economia, não causa só inflação, começa a ter uma destruição moral da sociedade. Então, a inflação gera crise e erosão da moeda. Ao longo do tempo, esses gastos e dívidas públicas só crescem, começam a ficar cada vez mais descontrolados. A impressão de dinheiro para pagar a dívida começa a aumentar para poder compensar a dívida que ele nunca paga. Ele entra num ciclo vicioso, começa a ter inflação cada vez mais alta e hiperinflação. Esse exemplo aqui, quem viveu no Brasil dos anos 80, como eu, já tem vários exemplos aí de hiperinflação que era desastroso. Não só a hiperinflação era uma coisa totalmente desastrosa para a nossa sociedade, como também a troca de moeda, né? Eu lembro ainda criança quando eu juntei diversas moedas que eu achei na rua, era um pacotão de moeda e eu fui tentar comprar chiclete, eu era bem pequeno, entreguei para o moço um pacotão de moeda e o cara falou, nossa, essas moedas não valem mais nada, tinha que ter trocado no banco, porque havia na época uma troca de cruzado novo para cruzeiro, sei lá qual era a moeda da época, toda hora trocava de moeda. E isso é um exemplo, mas de vários que eu vivi nessa época de hiperinflação, que os preços mudavam a cada minuto, a cada hora. Era possível você ir no supermercado e ter que correr para tirar da mão de um cara que estava remarcando o preço, para você poder pagar o preço mais barato, porque daqui uma hora ele seria outro preço. Esse nível de hiperinflação a gente já viveu no Brasil e atualmente a gente vê esse tipo de hiperinflação em alguns estados aí que estão em economias totalmente caóticas, tipo Venezuela e outros por aí. E a Argentina quase entrou nesse ciclo também há pouco tempo e está meio que secando, parando de gastar. O governo, quando para de gastar, é muito doloroso no começo esse processo, mas no longo prazo começa a ter um controle inflacionário novamente. Então,
O remédio que se propõe atualmente para esses governos que começam a ter gastos descontrolados é aumentar os juros, para poder conter a inflação. Só que aumentar os juros, ele pode até ter um efeito no curto prazo de evitar que os preços dos produtos da feira aumentem, mas ele não resolve o problema do longo prazo. Porque se você aumenta os juros, aquele nosso senhorzinho empreendedor do gado lá, do trigo, ele não consegue mais pagar o empréstimo, ele não consegue mais comprar, financiar aquela compra daquele gado e ele não vai aumentar a produtividade dele. Isso só para dar um exemplo. Então, juros elevados, ele tem um efeito corrosivo no longo prazo muito grande. O que é um remédio que pode funcionar no curtíssimo prazo, se torna um veneno se usado muito e por muito tempo. Então, juros elevados, como é o caso aqui no Brasil, não é um remédio eficiente se você usa por muito tempo. Ele acaba sendo, na verdade, um veneno. O que a gente tem como cenário futuro, no longo prazo, se esse cenário continua, é estagnação e recessão econômica. Começa uma erosão da eficiência e, de novo, a confiança econômica só piora. Se a gente tiver um exemplo ainda mais complexo, se a gente tiver uma população e também empresas que podem operar no mercado internacional, o que vai acontecer é que as pessoas vão começar a fugir daquele país. Vai ter uma fuga de capitais e um colapso cambial, se realmente a coisa for livre, né? Então, se você tem liberdade para negociar com outros países ou comprar a moeda de outros países e fazer reserva de valor em outros países, você acaba tendo uma fuga de capital e busca por moedas fortes. Mesmo que os juros, aí outro mecanismo que se usa, países como o Brasil, que começam a ter esse descontrole monetário muito grande, aumentam os juros para tentar evitar a fuga de capitais, para tentar evitar que os poupadores comecem a fugir do país. Então, os juros têm que aumentar de forma desproporcional, muito maior do que, por isso que a gente tem um dos maiores juros do mundo, para evitar a desvalorização cambial rápida. Mas isso, de novo, é um remédio que não funciona por longo prazo. Isso é um veneno para o futuro. Então a inflação tende, se você continuar nesse ciclo vicioso, a disparar em algum momento e vai disparar os preços de produtos importados, vai disparar tudo. A economia entra em colapso. E acaba tendo o risco de dolarização informal, que foi o que estava acontecendo na Argentina, por exemplo. Então tem uma perda de soberania monetária. Então o Bitcoin, ele é o retorno do dinheiro honesto. O Bitcoin, porque quem não entendeu nada ainda que é o Bitcoin, chegou nesse vídeo agora totalmente perdido. O Bitcoin é uma ferramenta que permite que um banco de dados seja compartilhado em vários mineradores e validadores ao redor do mundo. Esse banco de dados é um banco de dados que é único, infraudável e imutável. E isso faz com que você consiga gerar dentro dele números únicos que são incopiáveis e infraudáveis. Esses números únicos podem ser usados como moeda, como um ativo de valor, como se fosse uma moeda de ouro. E essa moeda de ouro, ela tem uma emissão fixa, que não vai ser alterada, e vai chegar até o limite de 21 milhões de itens e não vão aumentar mais. Então tem uma base limitada. O Bitcoin, ele é uma solução monetária justamente porque ele traz de volta os princípios básicos que eu falei no começo dessa apresentação. Ele traz de volta para uma sociedade onde a base monetária se torna estável e se você se reorganizar baseado nesse novo modelo, você começa a ter um crescimento mais lento, uma pequena deflação através do ganho de produtividade, a deflação em relação ao Bitcoin, claro. O Bitcoin torna-se aí um estímulo para você fazer poupança, porque ele se torna uma reserva de valor real. Esse estímulo à poupança no médio prazo começa a estimular a que agentes poupadores queiram emprestar seu dinheiro para, para empreendedores que têm algum projeto de inovação bacana, que sejam mais produtivos, e essa produtividade vai ganhando benefícios para toda a sociedade e gerando uma deflação
através do próprio equilíbrio do mercado. Então, o Bitcoin tira da equação essa capacidade dos governos de emitirem moeda do nada, emitirem dinheiro do nada e fazer com isso que haja um desequilíbrio, haja inflação e haja uma corrupção da sociedade gradual e, e tirar esse controle desse agente central é importante, porque esse agente central, por mais bem intencionado que ele esteja, ele acaba entrando nesse ciclo vicioso que ele não consegue mais sair. Então, o Bitcoin ele acaba com a expansão artificial de crédito e para de ter essa geração de bolhas, inflações e recessões, esses ciclos econômicos malucos. Por exemplo, uma bolha famosa que a gente teve foi estourada, uma bolha imobiliária que foi estourada em 2008 por causa daquela crise do subprime. O que estava acontecendo ali? Um excesso de dinheiro, um excesso de liquidez que estava na mão de todo mundo, fazendo o preço dos imóveis americanos aumentarem de forma tão absurda que as pessoas pegavam dinheiro emprestado com o valor do imóvel que estava inflado e esse dinheiro emprestado elas não conseguiam pagar e elas pagavam esse dinheiro emprestado com novas dívidas e essas novas dívidas só cresciam e isso foi gerando cada vez mais o valor dos imóveis foi crescendo cada vez mais por conta disso, até o momento que essa bolha estourou, porque as pessoas que não tinham condição de pagar começaram a não pagar e com consequência disso, todo o castelo de cartas que foi formado com esse efeito bolha, com essa liquidez exagerada, explodiu. E qual foi a solução que o governo fez para salvar os bancos e para não ter mais crise? Ele imprimiu mais dinheiro. Foi nessa bolha de 2008 que o Bitcoin surgiu. Foi justamente aí que Satoshi Nakamoto falou, olha, é o momento ideal para lançar o Bitcoin porque está explícito. E de lá para cá, o mundo não mudou essa metodologia. Continuou aumentando sua base monetária, aumentando esse ciclo vicioso. E toda crise, como foi a pandemia, por exemplo, a solução dos governos é sempre emitir mais moeda. E essa emissão de moeda, por exemplo, da pandemia, foi muito para consumo imediato, não foi para investimento. Isso o efeito é perverso no longo prazo, gera inflação, gera juros. E tirar isso da mão de um agente centralizador que decide por política é benéfico para a sociedade no longo prazo. Porque situações que a sociedade passaria de uma forma, lógico, uma situação de pandemia, a sociedade ia conseguir passar isso com dificuldade, mas ia conseguir passar isso através de caridades, de reorganização social, as pessoas se reorganizam de forma descentralizada, o exemplo é o próprio Bitcoin, que cresce de forma espontânea, descentralizada, sem necessidade de um agente central. Isso mostra que a sociedade tem essa capacidade de passar por crises de uma forma mais equilibrada, sem um agente centralizador que tem muitas vezes um viés populista e muito de curto prazo, porque quer ganhar voto. Essa condição de passar por crises de maneira mais sólida, mais equilibrada, ela é muitas vezes dolorosa no curto prazo, mas muito vantajosa no longo prazo. E voltando aqui à apresentação, a abertura econômica que o Bitcoin também proporciona, só que com bases sólidas, vai trazer uma revolução enorme. O Bitcoin é sem fronteiras, ele viabiliza aí o comércio mundial, ele viabiliza e torna como se fosse um mundo uma grande ilha de possibilidades, né? Mas o ponto aqui que eu queria trazer é até outro. Abertura econômica, quanto mais abertura econômica, se o governo está imprimindo muita moeda, isso só deixa mais explícito que a moeda é frágil e mais rápida a desvalorização acontece. Então, as ideias da escola austríaca de economia mostram que a estabilidade monetária é um pilar da prosperidade, né? E o Bitcoin representa justamente a volta a esse dinheiro sólido, livre de manipulação estatal. Eu espero que todo mundo tenha conseguido acompanhar. Eu tentei ser o mais didático possível. Eu vou tentar fazer um outro vídeo explicando mais ainda os efeitos da deflação e esse novo mundo, que é o novo mundo de uma base monetária estável, que é a base monetária do Bitcoin, como isso é positivo para a sociedade.
E volto a dizer, o Bitcoin surgiu de forma espontânea e cresce de forma espontânea. Isso só mostra que todo esse crescimento que ele teve nos últimos 16 anos, na verdade, uma forma de enxergar por que ele cresceu tanto, é porque todo esse ganho de produtividade, que na verdade foi sugado por um agente estatal que estava imprimindo moeda. Eu vou me expressar melhor em outro vídeo, tá? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: o Bitcoin, ele meio que não valoriza, ele só recupera o valor dessa produtividade que foi ganha nos últimos anos e foi meio que roubada com a inflação desproporcional de moeda. Toda essa inflação desproporcional de moeda meio que pegou todos os benefícios do aumento de produtividade que tivemos nos últimos anos e jogou para a mão de poucos, centralizou isso na mão ou do governo ou de agentes que estavam próximos do governo, amigos do rei. O Bitcoin redistribui isso através de uma moeda com base monetária estável. Ele vai sugar todo esse aumento de produtividade. Ele ainda tem espaço para sugar mais ainda, porque ele está só no começo. Então é isso, pessoal. Obrigado aí. Falei muito, mas o objetivo era esse mesmo, era falar bastante para ficar o mais claro possível. Grande abraço para vocês.